Boa tarde a todos e todas. Bem-vindas novamente a mais um encontro virtual do Coletivo Marianas. Estamos no 36º Letra de Mulher, né? Que é um projeto do Coletivo Marianas que tem sempre a intenção de divulgar a autoria de mulheres, né? Tanto na poesia, quanto na prosa, quanto algumas outras expressões. E como uma alternativa para esse nosso novo contato aí com o mundo virtual, o Coletivo Marianas, que já publicava livros impressos de suas integrantes, resolveu migrar para esse caminho das publicações digitais, utilizando os e-books pela plataforma da Amazon, e está dando super certo. Eu creio que já temos 17 autoras com seus e-books. Todos esses e-books, eles podem ser acessados na loja KDP, né, na loja Kindle da Amazon, e para quem quiser o endereço certinho, o acesso ao e-book, é só ir no site do Coletivo Marianas, coletivomarianas.com/ebook, que todos os livros estão ali em suas miniaturas, e cada um tem o link curto que já leva diretamente a sua leitura lá na plataforma, né? Então, 16, 17 tem mais livros, mais e-books agora sendo organizados. Esses e-books, eles tanto podem ser de livros que já foram impressos, quanto livros novos, né? E hoje a gente vai conversar com duas autoras, a Meire, né? Rosimeire Reis, Meire Meiroca lá no Facebook, né? Rosimeire, e a Rosa Maria Mano, né? Que os e-books delas são inéditos. Eu creio que não tem ainda impresso, né? E logo teremos, porque o Coletivo Marianas também está planejando retomar aí as edições impressas, né? Tão logo tenhamos a vacina, a gente parte de novo para utilizar os impressos. E vamos falar agora um pouquinho das autoras. Eu quero dizer como que vai ser esse 36º Letra de Mulher. Eu vou ler a breve biografia das autoras, por ordem alfabética. Eu começo com a Rosa, depois com a Rosimeire, e eu vou pedir para as autoras falarem bastante, contarem bastante de suas vidas e de suas experiências para a gente. Temos tempo, temos 1 hora. A partir do momento que as autoras se apresentarem, a gente abre daí para quem quiser ler algum poema dos e-books dos quais estamos lançando, e é só levantar a mão ali clicando no ícone ou passar uma mensagem no chat que a Francine já coloca uma filinha aí e a gente vai falando, tá? Vamos começar então com a Rosa. Rosa Maria Mano. Ela é nascida em São Paulo, viveu até os 41 anos em São Paulo, né, com um breve intervalo de 5 anos de residência na cidade do Rio de Janeiro, vivendo hoje à beira-mar, na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Publicações, né, que eu acredito que já está no 5º livro, eu vou deixar depois que ela conte para nós um pouquinho sobre isso. Vou ler a biografia da Meire aqui na sequência, para daí já pegar o gancho da Rosa, para ela fazer uma apresentação um pouco mais completa, e a Rosimeire também. A Rosimeire Reis nasceu na Barra do Turvo, no interior de São Paulo, também duas paulistas aqui hoje, mora em Curitiba há 40 anos, é a terra dela também. Ela é formada em psicologia, mas não exerceu a profissão. Trabalhou em diversas áreas administrativas, né? Se aposentou há 1 ano e está com grandes expectativas para viajar e ler os livros que me aguardavam. Que bom, né, Meire? Alguns percalços de saúde e a pandemia fizeram com que ela adiasse seus planos. Ela não tem filhos, é tia, irmã bem coruja, ama estar com a família e com os amigos, gosta de ir ao teatro e a shows de MPB, preferencialmente. Ela não contou aqui na biografia que ela me passou, que ela canta maravilhosamente bem, e na hora da fala dela, ela vai contar para a gente esse link entre escrever e cantar. Rosa, passo a palavra para você agora para falar de quantos livros você tem publicado, se você já quiser ler algum poema e tal. Então, passo aí para carioca, eu chamava de carioca, né? Para paulista, que eu confundia carioca, porque ela mora no Rio de Janeiro. Rosinha. Ativa seu som para a gente te ouvir.
Ela clicou no ícone de levantar a mão, mas não clicou no microfone. Não estamos te ouvindo, Rosa. Eu vou passar a palavra para a Rosimeire, até que você se acerte aí com os ícones, tudo bem? Vou pular a fila. Rosimeire, por favor, nos conte sobre seus livros, enquanto a Rosa se adapta ali para pegar a palavra. Bom, escrever aconteceu assim muito de repente na minha vida. Publiquei um livro e já faz bastante tempo, 2011. Aí, não sei, não tinha planos de fazer uma outra publicação, porque eu não me considero exatamente uma escritora, nos moldes clássicos do entendimento de quem escreve, né? Mas aí agora, eu escrevi durante um tempo, tinha o material já pronto, e sem coragem para fazer, e aí, com a coisa da pandemia, fiquei assistindo aqui os Letras de Mulher e ouvindo vocês, e aí isso foi sei lá, foi mexendo um pouco comigo, e André dizendo, Meire, vamos publicar, e aí acabou que deu certo de fazer esse segundo livro. Então, é isso, eu tenho 2 livros num estilo escritos poéticos ou poemas, não sei se dá para chamar exatamente de poema, eu chamo meus escritos mais de escritos poéticos do que de poemas, né? Então, é isso. Esse seu primeiro livro, né, Rosimeire, foi lançado quanto, né? O Depurando Paixões, é isso, né? Isso, Depurando Paixões, né, em Palavras Derramadas. Foi publicado em 2011, só no formato impresso, por uma editora independente. A gente ainda não tinha o coletivo, eu conheci o coletivo por causa desse livro, né? Então, um livro grande, ele ficou enorme, poderia ter dado 5 livros, mas enfim, agora esse já saiu bem mais enxuto. Mas eu tenho um carinho muito grande por esse primeiro livro, assim, porque eu acho que eu retomei com ele assim uma vontade de escrever que eu acho que eu já tinha desde menina, mas eu não fazia esse exercício de escrever nesse formato, assim. Nunca tinha pensado em escrever para publicar, então eu tenho um carinho muito grande por esse livro, assim, porque me fez retomar essa veia da escrita, assim. Agora, me conte uma coisa, não sei se a Rosa já se acertou ali, esse segundo livro seu é o Passarela, né? Está em formato e-book. Você tem a intenção também de verter ele para impresso? Você criou esses poemas já sabendo que seria para o meio digital? Tem alguma relação, o nome com essa pegada? Conta para gente. Não, eu escrevi, esse material já estava escrito, porque na sequência do outro eu ainda estava empolgada em escrever, então 95% dos escritos, eles vieram na sequência da publicação do outro livro. Depois eu dei um intervalo sem escrever, e não pensava mesmo em fazer assim, porque o formato que eu conhecia do livro impresso, ele me preocupava muito, porque dispendioso, eu não tenho o menor perfil para ficar fazendo propaganda, tentando vender meu livro, eu não consigo fazer isso, eu não tenho Então, eu não pensava em publicar por essas razões. E aí, quando você veio com a ideia da gente poder fazer digital, aí me animou, porque é muito mais em conta, muito mais viável, principalmente depois que a gente se aposenta, que os rendimentos mudam, né? Então, fica muito mais viável. E aí eu falei, então dá para experimentar fazer dessa forma. E eu não pensei ainda a respeito de fazê-lo impresso, mas pode ser que na sequência a gente possa pensar nessa ideia também. Eu tô um pouquinho nervosa, porque é duro a gente estar aqui na linha de frente, né? É gostoso assistir ali. Eu não tô conseguindo falar muito bem, não. Vai ter que ir perguntando aí. É que no começo a gente vai, depois que a conversa tá pegando fogo, né? Que a gente se solta um pouquinho mais. Mas vamos indo aí, vamos dar um intervalinho então para a Meire retomar o ar, porque tem mais perguntas, inclusive todas aqui que estão assistindo podem ali no chat encher ela de perguntas para a gente ter até o que bombardear, né? Se vocês quiserem, por favor, façam suas perguntas ali, né? Vocês viram, a Meire, então, é autora de 2 livros, e depois que a Rosa Maria Mano contar um pouquinho dos livros dela, a gente volta
a especulá-la sobre a carreira de cantora dela, né? Mas eu vou deixar a Rosa agora falando dos livros dela, só para dar uma sequência aí. Rosa, por favor, você está conseguindo ativar o seu som para contar para a gente dos livros que você já publicou? Não? Ih, Meire, você vai ter que ficar falando. Pode ser alguma coisa ali na configuração do seu computador ou do seu PC, porque eu estava com isso também, ninguém me ouvia, e eu fui na configuração do computador, ou ali no próprio Google, e ativei as configurações para acionar o microfone que eu estava usando. Talvez seja isso. Enquanto a Rosa não consegue, então, eu vou pegar outra biografia dela aqui, para ler todos os livros que ela já publicou. Eu já tenho alguns da Rosa, inclusive a Rosa publicou com a gente, eu acho que foi na segunda leva da coleção do selo Marianas Edições, que a Rosa teve manuscritos de areia. Deixa eu pegar aqui a biografia dela completinha. Só um minutinho, gente. Olha, as atividades da Rosa como escritora. A primeira publicação da Rosa em São Paulo foi uma coletânea de poemas chamado Fruto Mulher, do qual participaram Mara Maragna, não sei pronunciar direito, a Maria Elizabeth Cândido, Maitê do Prado, entre outras. Em 83, ela lançou Xamã, primeiro livro de poesias, individual. Ela teve a participação na coleção Passe Livre, da CIA Editora Nacional, com o título Três Marias e um Cometa. Teve também a publicação chamada O Gato, conto, de 1998, São Paulo também. Participou da coletânea Prêmio Sesc de Poesia, em 2000. Em 2015, ela já estreou aí nos e-books com um e-book Vento na Saia. Depois, em 2017, ela publicou junto com o coletivo Marianas aí, Poesia, o livro Manuscritos de Areia. Em 2017, ainda ela lançou Lábios Mariposa, pela editora Singularidade, tá, de Curitiba. Depois ela participou de antologias, Antologia Feira do Poeta, Conexão 4, né, tudo aqui de Curitiba. Manuscritos de Água foi uma outra publicação digital em 2018. Depois participou também da coletânea Conexões Atlânticas Brasil-Portugal em 2018. E em 2019 ela participou da antologia Mulheril das Letras Portugal, pela editora Infinita, né? E temos agora aí o seu O Lume e a Fábula, que é um e-book que foi publicado aí já no comecinho, quando a gente começou a publicar os e-books, e depois a gente pode acabar lendo alguns poemas desse e-book. É pena que ela não está podendo falar ali, senão a gente enche ela de perguntas, mas a gente já resolve isso. E enquanto a Rosa arruma ali seu microfone, eu vou voltar a cutucar a Meire. Meire, eu lembro que a gente fez um evento do Coletivo Marianas, onde você foi convidada para cantar, e foi muito emocionante te ouvir, né, cantando, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua faceta para a gente, né, a sua faceta musical, no caso. Bom, eu sempre gostei de música, aprendi isso com uma tia minha, muito querida, assim, ela me ensinava a cantar, e a gente, lá no interior, assim, a tirar a letra de música ouvindo rádio, então tinha que esperar, você não conseguia tirar a letra de uma vez, então você ficava copiando e esperava depois, quando tocava novamente, para tirar mais um pedacinho. Então eu sempre gostei muito de cantar. Mas assim, em casa não tinha assim, ninguém tocando instrumento nenhum, então eu sempre cantei por cantar, cantava enquanto fazia o serviço da casa, assim. E quando eu tive a oportunidade já bem velha, já bem mais velha, é que eu comecei a fazer aula de música para poder ter um pouco mais de aprimorar um pouquinho esse meu desejo, essa minha vontade de cantar, assim. E aí comecei a cantar, e quando a gente vai para uma escola de música, eles pedem para você fazer uma apresentação, então semestralmente você se apresenta, os alunos se apresentam. Foi assim que eu comecei a cantar, me apresentando um pouquinho, assim, mas é, assim, totalmente um hobby na minha vida, assim, não é uma carreira, é só uma brincadeira mesmo. Vocês estão me ouvindo agora? Oba! Agora Oba! Sim! Pelo celular. Aqui a Rosa, levantou a mão. Então,
Rosa Maria Mano, eu fiquei aqui lendo os títulos de seus livros, mas se você quiser... Eu ouvi tudo, eu só não conseguia falar. Eu ouvi tudo, eu não sei o que aconteceu. Estava tudo normal, meu computador estava funcionando, tudo, eu sempre usei. Hoje resolveu bloquear o microfone e não teve jeito. Aí eu vim para o celular. Mas deu tempinho, então agora com a palavra Rosa Maria Mano, por favor, nos conte aí do Lume a Fábula, né? Porque eu já contei algumas publicações que você tem, e pega o gancho aí da conversa e nos conta qual que é o mote desse livro. Olha, gente, o Lume a Fábula é um livro, eu considero como sendo um livro de uma tentativa de recomeço, porque eu passei por uma fase assim muito introspectiva, inclusive assim com coisa de depressão e tal. Então eu preferi publicar nessa coleção, né, dos e-books, um livro inédito, porque seria uma forma de recomeço, né, de deixar o que estava para trás lá para trás e começar de novo, uma coisa nova, né? Na verdade, esse livro já estava pronto, já faz um tempo. Ele era para ser editado livro físico, mas com toda essa bagunça que está acontecendo, eu acabei não publicando, então eu decidi entrar com ele nessa coleção dos e-books, e eu gostei muito da experiência, porque eu já tinha duas experiências com e-books. Uma é com O Vento na Saia, que foi o primeiro, que foi uma publicação que eu fiz por minha conta completamente. Eu entrei lá no Amazon lá e foi passo a passo e fiz o livro. E o outro foi uma coleção do Prato de Cerejas, que foi o Manuscritos de Água, né? Mas esse ficou assim muito, muito bonito, muito bem cuidado. E tem uma coisa assim importante para mim, que é a participação da minha filha, né? Com as ilustrações da Clarissa de Assis, que fez ilustrações para ele. A capa é linda, né? E tem assim a participação dela, quer dizer, ela se envolveu mais com o que eu escrevo, porque ela leu o livro inteiro, né? Ela se dedicou, se debruçou sobre os textos para poder fazer, completar o trabalho. E foi para mim, isso foi muito importante, porque isso para mim é muito simbólico, né? A minha filha fazendo, né, interferindo no meu trabalho é uma coisa muito simbólica, é importante para mim. Eu venho assim, já é uma estrada bastante longa, eu comecei faz muito tempo, e eu tenho um orgulho enorme de ter participado, eu acho que do primeiro coletivo feminino do Brasil, que foi o Fruto Mulher. Algumas mulheres se juntaram, né, para escrever, para publicar poesia num coletivo que tinha somente mulheres, né? Então, o Fruto Mulher também é um marco muito grande. E eu coloco assim como uma linha que delimita, né? Ela tem um ponto de partida e ela tem um ponto de chegada com o Lume a Fábula. O ponto de partida é o Fruto Mulher e o ponto de chegada é o Lume a Fábula, porque ele está muito bem cuidado, está muito bonito, e eu acho que ele fecha um ciclo meu. Então é uma coisa que para mim é bem definido, sabe? É como se eu estivesse terminando uma trajetória, não que eu não vá continuar uma trajetória, né? Mas ele encerra uma, uma fase, né? Um caminho. Daqui para frente são outros caminhos, né? São novas experiências, é outra coisa. Quando eu comecei o Fruto Mulher, a Clarissa não era nascida, né? Quando eu publiquei o Fruto Mulher, a Clarissa não era nascida. Eu tinha, eu tinha 2 filhos, né? E agora eu encerro com o trabalho dela junto. Então isso para mim é bem, bem significativo, bem legal. Muito feliz. Eu estou feliz de ter participado, né? E eu acho que a coleção tá linda, tá linda. Eu li vários livros, entendeu? Eu achei fantástico. Eu acho que é uma coleção que vale a pena ter todos eles, né? Eu me sinto muito orgulhosa.
de fazer parte desse trabalho. Acho que é um trabalho magnífico e devia ser muito mais conhecido do que é, né? Eu acho. Parabéns, tá, Andréia? Para você, para a Cissa. Oi? E o interessante dessa, a sua filha também, né, a partir do momento que ela cedeu as ilustrações, cedeu não, ela teve esse processo de construção com o seu livro, né, um espelho, né, que ela cedeu outras ilustrações que ainda Sim, constam de capa para as outras autoras. A Daisy, sim. um dos livros da Daisy é um trabalho que também foi impulsionado pelo Lume e a Fábula, porque já que a Clarissa construiu, e tinha relação também, quando eu estava arrumando o livro da Daisy, eu lembrei daquela ilustração e a Clarissa gentilmente cedeu, né? No seu livro, a capa tinha sido, a Maristela Ono tinha recém-publicado e ela fez uns desenhos lindos. E eu, quando Nossa, e é linda, é a minha fada cibernética, maravilhosa. eu vi aquele desenho e eu associei com o conteúdo do livro, ela também cedeu a ilustração Sim, para a gente ir fazendo essas costuras. No livro da Meire também, que é o Passarela, foi a Cláudia Aguirre, né, que ela é nascida no Chile, e agora ela está em Santa Catarina, e eu mostrei um ou dois poemas para a Cláudia do livro, falei alguma coisa, e ela já criou a árvore, que ficou maravilhosa, aquela árvore para a tá passarela. lindo, tá lindo. Essa troca está sendo muito interessante, assim, de uma ilustradora agora, a Adriana, né, que ela cuida lá do Instagram do coletivo, ela também está organizando capas para os livros, para a Oceana, eu creio que ela está preparando agora a capa da Shirley, então essa troca que está tendo das autoras colocarem a capa ou suas ilustrações dentro do conteúdo só está acrescentando e somando, sabe? Então, e quem olha o conteúdo, lembra de alguma autora, a gente acaba fazendo essa ponte e está sendo bem bacana. Essa fada cibernética tem tudo a ver, né, com o seu Lume. O Tem Lume, tudo a ver. a árvore, né, tem muito a ver com o contexto do livro da Rosemary, com os poemas que vão ser lidos aqui. E eu acho que agora, né, a gente já falou um pouco do mote de cada livro. Eu acho que o que as pessoas estão esperando agora realmente é que as autoras leiam alguns poemas desses livros, né? Então vamos ler poesia, vamos ler o Lume e a Fábula e a Passarela da Rosemary e vamos mostrar, né, aqui para as pessoas um poema lido na voz da própria autora, né? Rosa, você já está com o poema engatilhado aí do Lume e da Fábula? Já estou. Eu gosto muito desse poema, ele é um dos primeiros, se não for o primeiro, do que abre o livro. Não lembro agora, mas eu acho que ele é o poema que abre o livro. Eu gosto muito dele, ele me representa muito. A gente tem poemas, né, que às vezes a gente fala, quando relê, né, na hora de montar um livro, de escolher, a gente para e fala assim, cara, fui eu que escrevi isso, né? Acontece. Esse é um deles. E ele me representa bastante, então eu gostaria de ler esse primeiro, a fala. Tenho aqui dentro uma fala que trata das fomes, das suas escaras. Digo da fome que se alimenta da esperança que brota dos olhares. Fome de pérolas que arrebenta as conchas e subtrai a vida e guarda a vara do coração da fauna. Fome do outro, da veia, da carne, da alma que aprendeu o alumbramento. Fome vampiresca do coração e da pele, do sexo, do riso, da fé. Fome de pólvora, seu cheiro, seu rastro, rasgando os calcanhares das meninas, rompendo as mãos dos meninos, quebrando seus dentes e mascando sangue. Tenho aqui dentro uma veia que escapa, lívida rosa arroxeada, vida longa, alma breve no gume da garra do leopardo, o risco de um bordado macabro, dilacerando o quadril do recém-chegado. Esse é um poema que eu gosto muito. Maravilhoso, Rosa. É a fala, né? Você já abre o Lume e a Fábula com a fala. A fala. E a Rosemary, por favor, nos brinde com a leitura de um poema do Passarela. Bom, vamos lá. Narciso envelhecido. No decurso de um tempo, um menino indeciso
Mira o homem que há de vir, seguro, maduro, esgotado das fantasias que não soldam os vãos da vida como ela é. Olhando para dentro de si, vê Narciso angustiado, vaidades e sorrisos envelhecidos, entre o menino e o homem, perdido no tempo que pensava parado. O tempo corre como o rio entre pedras. Corre, Narciso, a vida não espera. Lindo. Lindo. É a Passarela de Narciso. Gostei muito também desse poema. Eu também gosto muito. Por que a Rosa explicou por que o livro dela se chama, né? Não explicou literalmente o nome e a fábula, não explicou. Mas por que a Rosemary chamou o livro de Passarela? Passarela, para mim, tem muitos significados. São as palavras que me ajudam sempre a passar de um estado para o outro, ou seja, de um estado mais triste para um estado em que eu consigo nomear as coisas, seja de um estado em que eu vejo, observo coisas que elas me pegam, me tomam, e eu fico pensando naquilo, então é importante pôr isso em escritos também. É a passarela do tempo também, eu venho passando por várias situações de saúde, de envelhecimento também, né? Então, passarela é múltiplo, né? A gente vai passando pelas palavras, vai passando pela vida, vai passando pelos sentimentos, são as estações da vida, né? A gente está mudando exatamente como muda o tempo, e essa coisa de outono, dessa passagem do outono que desfolha tudo, e depois começa a nascer tudo de novo, e com uma beleza sempre por aí, sempre diferente também, porque uma planta também não nasce igual, a gente também não renasce da mesma forma. Então, é um significado múltiplo, passarela. Ok, vocês querem que eu diga? O Lume e a Fábula. O Lume, porque por ser poesia, porque eu acredito que a poesia é o lume, pelo menos, da vida de quem escreve poesia e lê poesia. A fábula, porque tudo fala comigo. A formiga fala comigo, o mar fala comigo, os unicórnios falam comigo. É uma fábula. A minha história e a minha poesia, elas se resumem a isso. Elas são uma fábula, né? Todos os seres, tudo que eu vejo, tudo que eu tenho contato, falam comigo. Então, eu me lembrei das fábulas onde os animais falam, né? E, de verdade, eu converso com meus gatos, eu converso com meu cachorro, eles me dizem o que eles sentem, o mar me diz o que ele está sentindo naquele momento, a formiga me diz para dar licença que eu quero passar, entendeu? Então, por isso, o lume é a fábula, porque o lume é a luz e a fábula é tudo, é toda a minha história, é tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, por isso o lume é a fábula. E tem até um poema, né? O Lume e a Fábula além do título, é o terceiro poema do livro, que vem depois, primeiro vem a fala, a hemorragia, e depois o Lume e a Fábula. O Lume e a Fábula. Você quer que eu leia esse? Eu quero ler esse. Leia, por favor, vou adorar. Vou adorar. Virada para cá, porque eu falei, eu quero escolher um poema, e eu tinha escolhido isso, e como a gente falou do título, né? Eu só dei o ganchinho para ler o poema. O lume e a fábula. O lume que clareia a fábula, onde falam minha língua, os unicórnios de pescoço dourado, aquece o rasgo, enfeita a fala. Quisera ser etérea, além de farta, esta que é pouca, rígida, a nuca por onde corre a seiva da herança, e brotam os ipês e as palavras abertas ao aparato dos linhos e das pérolas. É incrível, Rosa, é incrível, é maravilhoso. Por isso que eu queria ler. Ficou lindo com você, adoro que alguém... Adoro quando leem meus poemas, eu acho tão legal, porque é outra fala. É outra fala, é outra pessoa, é o jeito que a outra pessoa leu. Então, eu acho muito bom, eu gosto muito que leiam meus poemas. Cadê a Maria? A Maria não está aí, não? Tá. Eu vou aproveitar aqui e pedir para Meire, né, também, eu vou ler um poema dela aqui, na passarela, para Deslocada. Deslocada entre bits e bytes, digito... Eu gosto dele, eu gosto desse.
Digito desarvorada sem deles nada saber, nem de mim, deslocada em meus próprios rastros, que já não me guiam tão bem para frente. E para trás, não quereria voltar. Eu tenho muitas setas para me confundir. Não sei para onde ir. Então, ambos os poemas têm, né, como a gente diz, a gente se apropria da leitura desses poemas porque são signos que nos falam, né? Tanto os unicórnios da rosa, cheio de pérolas, quanto essa deslocada entre bits e bytes, que eu acho que reflete todas, né? Então, eu gostei bastante. Meire, você quer pegar o gancho do deslocada aqui e ler mais um poema do Passarela para a gente, por favor? Tá bem, vou ler. Fragmentos. Pedaços de mim, tantas vezes colados, afogam no remendo frágil o destino para o qual nasci. Não sei qual, mas sei que havia um. Pedaços de mim estão por aí. Vislumbro neles ideias do que poderia ser o tal do meu destino. Mas não foi, nem será. O crepúsculo se anuncia num horizonte que não posso medir, mas ainda há tempo para aproveitar os dias e desperdiçar as noites. São fragmentos desse tal destino. É bom, mesmo assim, realizá-lo sem saber o que teria sido. Rosa, joga mais um aí. Tá bonito, Tá. assim, ó. Olha essas colagens entre os poemas de Passarela e do Lume da Fala. Então, eu escolhi um outro, eu já tinha escolhido, inclusive, esse, no caso da gente, de eu conseguir, né, de ter tempo, que se chama A Liberdade. Ninguém poderia alcançar os voos da poeta. Um frágil liame ataria sua pouca lucidez ao mundo dos vivos. Parecida a uma herança de trisavós, o que penetra a ravina do coração feito rubi enfeitiçado, entrelaçava os brilhos e as palhas, confundia os olhos dos luares. Ninguém poderia compreender a estranha música de asas, as correntes de ar abrindo passagem, encobrindo com seus disfarces de turvos espelhos as impossibilidades, a rudeza da carne. Nenhuma alma a seguiria quando se abrisse o poema, feito a flor enamorada do caule, no improvável exercício de ser livre. Andréia, cadê você? Ai, que lindo, Rosa! Vamos ver. Oi, Lindo, tá muito lindo aqui. oi, Francine. Eu vou aproveitar que a Andrea Tô aqui. tá aí. Eu estava escondida lendo o poema. Planos. Eu sei que tá bonito aqui os poemas, mas tem algumas perguntas aqui no chat. Vamos aí. A Maria Lourenci falou para perguntar para Meiroca quanto de experiência pessoal, quanto de observação da realidade e quanto de imaginação pura compõe os seus escritos. Eu estou com o microfone aberto, pensei que estava fechado. Bom, o quanto é difícil a gente dizer, porque eu acho que as coisas se misturam. Quando você observa, ou quando você sente, quando você ouve alguém, você ouve uma letra de música e uma palavra te pega, ou você ouve alguém dizendo alguma coisa e aquilo também te pega, aquilo vai processando e se misturam com as nossas questões, com os nossos sentimentos, com as nossas imaginações, com a nossa forma de ver a vida. Então, eu acho que é difícil a gente precisar um percentual nisso aí. Em algumas, eu percebo assim, por exemplo, com letra de música, quando o Fábio me dá um tema, eu fiz, a primeira música que eu fiz é um tema que a letra eu escrevo em primeira pessoa, mas não tem nada a ver comigo. Eu não sou uma pessoa de amor de verão, mas eu fiz uma letra que ficou muito bonita sobre amor de verão, e escrevi em primeira pessoa, então dá a impressão de que sou eu, mas não sou. Então, eu acho que é essa mistura mesmo, essa capacidade de leitura que a gente acaba fazendo, e a gente consegue escrever se distanciando um pouco em algumas situações, e aquilo não é bem eu, mas em muitos momentos sou totalmente eu. Né? Então, acho que é um processo muito singular ali, assim, eu não saberia dizer o quanto tem de cada situação, mas com certeza tem muito mais de mim do que do externo, assim, nessa medida em que o externo se mistura com os meus sentimentos.
Ai, que legal. É sempre, acho que a gente sempre tem essa curiosidade, né, de saber, principalmente na poesia, que é uma coisa que a gente se sente, né, tão próximo dos autores, né, a gente fica com essas curiosidades. Se a Rosa quiser aproveitar a mesma pergunta e responder também como que é para você, Rosa, acho que a gente também gostaria de saber aí. Não esquece de ligar o microfone, Rosa. Desculpe. Eu acho que, na verdade, para mim, é uma continuação daquilo que eu durmo e daquilo que eu acordo e daquilo que eu vivo no dia a dia. A minha poesia é uma maneira de eternizar o que eu senti, o que eu vivi, o que eu penso a respeito de um determinado assunto, como quando eu escrevi a fala. O que é a fala? O que ela quer dizer, né? O que você entende como fala? O que você acha que é importante na fala? Então, se você diz aí, fala, Rosa, fala, eu digo que eu acho que é a fala, né? Eu acho que é isso, é uma coisa de você, é uma maneira de você eternizar aquilo, aquele momento, aquilo que você sentiu, se você acha que é importante, se você acha que te marcou, que foi interessante, ou que marcou a vida de alguém perto de você, ou que te trouxe alguma experiência legal. Então, é uma maneira de você perpetuar, de você deixar marcado. É como um quadro, né? Quando um pintor ele deixa no quadro a impressão que ele teve, jamais nenhuma fotografia vai reproduzir o que ele sentiu naquele momento, né? É uma coisa única, é uma coisa dele, é uma coisa muito particular. E eu acho que a poesia também é assim, a poesia que eu escrevo é assim. Eu não sei se eu disse o que você me pediu para eu dizer, né? Porque eu também divago muito. Então eu não sei se eu respondi. Respondi? Então tá bom. É o poder da fala, né? E tem coisas que a gente escreve, por exemplo, Noivas de Maio é um poema que está nesse livro. Eu só parti da frase, porque eu lembro da minha mãe sempre falando assim, maio é o mês das noivas, maio é o mês das noivas. Eu não tinha nenhum vínculo especial com o tema. Mas aí um dia eu sentei e falei assim, vou escrever sobre isso. E escrevi. Né? Então, assim, às vezes nem me pega tanto assim, mas eu me dispus a fazer naquele momento. Falar sobre aquilo. Então, há um distanciamento para alguns escritos, mas em muitos deles eu prefiro tentar me colocar num funcionamento que eu imagino que seja aquele e escrever em primeira pessoa, que eu acho que é mais fácil, do que eu tentar escrever descrevendo em terceira pessoa. Assim. Então, é um processo muito singular e diferente a cada vez, né? A Rosana Andréia te leu bem aqui, Meire, porque ela mandou um recadinho ali no chat. Rosana Andréia, que está aqui, também do Rio de Janeiro. Meire Reis, acredito que no momento da sua criação, o seu eu lírico se desloca como uma lente extra, que enxerga e capta o que está no poético das suas experiências e do seu modo de olhar a vida. Ela ainda adiciona: os símbolos e as imagens que transcrevemos são parte de nossa identificação, ou chamamento de algo, né? Que é exatamente o que você e a Rosa falaram. Obrigado, Rosana. Também tem aquela coisa assim, quando eu escrevo, eu coloco meus demônios todos para fora. Todas as minhas raivas e as minhas frustrações estão ali. A minha decepção, a minha vontade de gritar, tudo está ali, né? Eu tenho é uma catarse, né? Uma catarse. É uma maneira de eu não enlouquecer, de verdade. Eu botei ali, então eu não vou enlouquecer por causa daquilo, porque já foi. Virou poesia. Isso eu acho que é muito bom. É muito positivo, né? Assim não precisa ninguém botar camisa de força em mim e eu me livro da tarja preta. Eu também me sinto igual você, Rosa. Tamo junto aí nos exorcismos, nas catarses. Sim, são os demônios que vão saindo. Olha só, tem mais uma pergunta ali da Elizabeth. Né? A gente está aqui fazendo o lançamento dos e-books em forma virtual, né, aqui pelo Meet,
mas ela está perguntando se vocês fazem o lançamento dos seus livros impressos e aonde que vocês fazem, como que é quando são os livros impressos. Ela tem essa curiosidade. Quer responder, Meire? Bom, eu posso falar o seguinte, eu publiquei, antes de trabalhar com o Coletivo Marianas, eu publiquei 2 livros impressos, né? Que foi o Fruto Mulher e o Xamã, que foi o primeiro livro meu, assim, individual, né? Publicado. E os 2 eu fiz lançamentos um eu fiz num espaço em São Paulo chamado Café Piu Piu, que não existe mais, que era um espaço onde eles trabalhavam lançamento de livros, de discos na época e faziam shows de música, principalmente de jazz, que era o forte deles, né? Então fiz uma noite de autógrafos muito agradável com um pessoal muito amigo que comparecendo, né? O outro foi esse foi o Xamã. O Fruto Mulher foi um evento também que a gente fez em São Paulo, num outro café que eu não me lembro o nome. E depois somente com as Marianas, quando eu publiquei o Manuscritos de Areia, eu fui para Curitiba, a gente fez aquele lançamento maravilhoso naquele espaço. Como era o nome lá, André, que eu esqueci? De onde nós fizemos o nosso lançamento do segundo box? É o Palacete Hoffman, ou foi no Palacete dos Leões? Oi? Não, foi na Cia dos Nenhum dos dois. Palhaços. Companhia Sim, isso. Companhia dos Palhaços, que eu adorei, eu amei aquele espaço. Eu vivi uma noite muito mágica ali, né? Nós fizemos assim, fizemos esses lançamentos, né? Depois desses lançamentos, eu fiz mais uma noite de autógrafos aqui na minha cidade, que é muito pequena, né? E depois eu não fiz mais. E aí a gente continuou comercializando os livros de forma individual, cada uma vai, né, divulgando tal, pelos meios que a gente tem. Então é isso, a gente faz assim. E os e-books sempre de modo virtual até agora, lançamentos assim, virtuais, né? E também eu acho que o futuro, né, é virtual. Não só dos livros. Para responder a Elizabeth, é assim, eu já fiz lançamentos dos meus livros impressos de forma sozinha, mas dá um gelo na barriga. Então, quando a gente faz com o coletivo, normalmente a gente pega várias autoras e a gente faz aquela festona e tem sempre alguém que organiza os eventos, tem toda aquela coisa, a gente vai atrás do lugar, né? Então, deu super certo, assim, que são várias autoras lançando junto. Então, os convidados da sua amiga são os seus convidados, porque dá um medão, né? Às vezes as pessoas não podem ir, e aí você fica lá dando a cara a tapa. Agora, de forma virtual, as pessoas que não podem participar do seu lançamento, elas vão ver a gravação depois. Então, eu acho que eu não sei quanto tempo, gente, já faz 1 ano, né? Eu acho que são 12 encontros Letra de Mulher, que são específicos para os nossos lançamentos de livro, mas os outros Letra de Mulher que tiveram, a gente sempre fez no Café Babette, que é um encontro que a gente tem fixo mensalmente, então todo mês a gente estava lá, numa quarta-feira, na última quarta-feira do mês, e aproveitava esses encontros, esse espaço, né, que foi reservado para a gente nesse café, para fazer os lançamentos. Então, quem queria fazer um lançamento, a gente organizava ali. Mas é lógico que quando a gente fez no Palacete dos Leões, no Palacete Hoffman, na Companhia dos Palhaços, foi um evento super grande, com a presença de 10, é bem mais bacana, assim, eu detesto lançar livro sozinha, né, e no virtual a gente nunca tá sozinha, porque tem sempre alguém aqui, né, então, eu acho que eu respondi a Elizabeth ali, mas eu acho que tem que lançar o seu livro, você já teve a coragem de falar, já teve a coragem de escrever, de expor, mesmo que você acabe não divulgando lá no Facebook, mas é como se fosse um batismo, né? Você tem que fazer o seu lançamento. Você não quer falar? Então, fale para as pessoas ouvirem, né? E aqui, aproveitando, vou ler mais uma pergunta da Carla Ramos. Olha. André, posso falar um pouquinho? Lógico. Isso do lançamento é bem interessante, assim, o primeiro livro impresso que eu fiz
foi um livro que teve um significado muito especial para mim, porque eu vinha de uma situação bem difícil, né, de tratamento e tudo mais. Então, eu escrevo sobre os amores que eu tive para fazer a travessia de tudo isso ao longo da minha vida, assim, amor de família, amor de amigo, amor de amor, né, enfim. E então, o livro era tão especial para mim que eu queria fazer um lançamento muito especial também. E aí a gente fez no Quintana, que é um espaço de poesia, e teve gente, a gente teve 2 atores que fizeram encenação de alguns poemas, os meus amigos da minha cidade vieram, os amigos daqui. Foi um evento muito grande, muito lindo, muitíssimo emocionante. Então, quando você diz assim, a gente tem que lançar, eu acho isso, a gente tem que lançar. Ainda que você faça um grande evento uma única vez, vale a pena, vale muito a pena. Eu tenho, assim, só lembranças boas desse evento. Fiz 2 lançamentos, eu fiz aqui, depois fiz novamente junto com o CD, e de novo um ator encenando, lendo meus poemas, assim, ficou tudo muito bonito, muito marcante. Então, acho que, assim, a gente precisa encontrar qual é o melhor caminho de fazer o lançamento, mas a gente precisa encontrar esse espaço. Eu não quis fazer em livraria, achei muito frio. E o Quintana é um espaço aconchegante, era um espaço que já valorizava a poesia. Esses atores já faziam uma vez por semana a leitura de poesia lá. Então, assim, acho que vale a pena você identificar de que forma você quer fazer e fazer. Fazer porque vale muito, muito a pena. É uma experiência única, assim, sabe? E a primeira vez, né, que nem o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, né? É maravilhoso mesmo, assim. Então, bem, bem bacana isso aí que você está falando, tem que fazer. E as livrarias têm aquela questão da porcentagem, né? Então, por exemplo, eu sempre prefiro marcar em algum lugar, e as autoras aqui todas também, em algum lugar que ceda o espaço para você fazer o seu evento sem ter aquela porcentagem, né? Aqui em Curitiba, as livrarias cobram bastante a porcentagem do autor, e além, lógico, eles vão te dar o suporte para o teu lançamento, vão te dar quitutes para você servir para os seus convidados, mas eu também não gosto não de lançar em livraria. Gosto de juntar algumas amigas e ir sempre em locais bacanas, assim. Não é porque é um livro que tem que ser o lançamento numa livraria, eu acho, né? E se for num bar, é melhor ainda. Eu já fiz um lançamento num bar também com os amigos. E de um livro você pode fazer vários lançamentos, não é só um. Vai levando o teu livro para diante, né? Eu vou ler uma pergunta da Carla aqui e depois, se as autoras quiserem ler algum livro, eu sei que a Oceana ali está preparadinha já para ler algum livro, né? Eu adorei esse teu fundo, Oceana, depois você me ensina. A Carla está perguntando o seguinte para vocês, gente. Para as autoras, tem alguma aura, algo que precede, que aconteça anteriormente para que haja o processo criativo de vocês? Bom, Carla, o meu processo criativo é meio maluco, né? É assim, às vezes uma palavra me ocorre de repente uma palavra, eu vejo alguma coisa e a palavra pisca e daquela palavra nasce o poema. Outras vezes é algum momento contundente pelo qual eu passo, alguma coisa que me impressiona, o ato de alguém, ou a expressão de alguém que me diz alguma coisa, e aquilo me bate fundo, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Mas o meu processo criativo é muito natural. Não é uma coisa assim que eu me sente na frente do computador e diga assim, eu vou escrever um poema. Não é assim que acontece. O poema nasce pronto. Inclusive, o meu poema nasce, muitas vezes eu não mexo em uma vírgula. Eu escrevo e ele fica como ele veio. Para mim, é um ente, é uma criatura, né, que surgiu. E a maioria das vezes eu não mexo em nada. Ele vem, ele acontece, né? A partir disso, a partir do ato de alguém, ou de uma palavra, ou de uma visão que eu tive, eu olhei e vi alguma coisa que me impressionou, e é assim que acontece, tá? Eu não produzo, né,
poesia. Eu não consigo fazer assim. Eu acho que é claro que eu acho muito legal quem faz assim, né? Que senta e trabalha o poema e tal. Mas para mim não acontece assim, não. Nunca aconteceu, tá? É isso. Para mim, como eu já tinha dito lá, ele acontece de várias formas. Há esse momento em que tem alguma coisa me incomodando e eu preciso tentar nomear isso, e aí eu começo a escrever. Ou eu já tinha alguma frase a respeito e eu tento trabalhar mais. Às vezes não, às vezes é um tema, alguns são temas que me foram dados, né? Aquele do que é ser mãe. Era um evento da empresa em que eu precisava escrever alguma coisa e para mim, eu comecei a pensar sobre aquilo porque eu não conseguia escrever sobre a forma como todo mundo escreve o que é ser mãe, mãe isso, mãe. Eu comecei a indagar o que é ser mãe. Então, foi um tema que me foi dado previamente, e aí eu trabalhei nele. Como foi o Noivas de Maio, eu falei, vou trabalhar nisso aqui. Um dia sentei e falei, vou fazer isso. Como são as letras de música, às vezes o Fábio me dá o tema que ele quer, e aí eu começo a trabalhar em cima. Só que para mim o prazer é diferente. Quando eu pego alguma coisa que eu estou exorcizando os meus sentimentos, é um outro tipo de prazer de fazer, assim, que é aquela coisa do alívio que você sente, né? Assim, botei para fora, exorcizei. Então, são prazeres diferentes conforme o método que eu estou usando, assim. Eu gosto muito de quando eu estou precisando pôr as coisas para fora, e aí vem aquela coisa derramada, por isso primeiro se chama Palavras Derramadas, depurando as paixões em palavras derramadas, porque para mim isso é assim um prazer assim indescritível quando eu consigo fazer isso. Mas também faço assim, me propondo e sento ali, vou e consigo fazer. Né? Muito bom essa aura, né? As auras, elas vêm por motivos diferentes, mas elas existem, né? É como a Rosa falou, e a Mary falou, são entidades, né? São extensões da gente, o que a gente escreve, né? Alguém quer ler algum poema dos livros, Luciana? Eu não quero ler, mas eu quero perguntar uma coisa para a Meiroca também, antes da Luciana ler, pode ser? Eu queria que ela falasse na dedicatória do livro dela, ela coloca ali uma dedicatória para a mãe dela, e ela fala dessa força, né, das mulheres. Queria que vocês também comentassem um pouquinho sobre isso. Eu venho de uma história de vida assim bastante difícil, de uma fragilidade emocional muito grande, e a minha mãe também era assim, a minha mãe já faleceu. Mas a minha mãe também vem de uma história assim que eu não sei como ela conseguiu ter a longevidade que ela teve. Quer dizer, sei, parte disso tem a ver com a religião, com a fé dela. E também, assim, eu tenho atravessado doenças graves, assim, inúmeras, né, várias vezes, e sempre me pergunto, nossa, como é que eu consigo atravessar isso tudo? Eu sou sobrevivente, muito sobrevivente. Então, é por isso que eu dedico, assim, a quem pensa que não tem força, ou assim, a gente tira a força de dentro dessas fragilidades, de alguma forma a gente consegue tirar. Então é por isso que eu dedico assim a todo mundo que faz um tipo de travessia que nem acreditava que conseguiria fazer, mas faz. Então assim, há muito mais força dentro da fragilidade da gente do que a gente possa imaginar mesmo, assim. Rosa, tem alguém que você dedicou ou pensou especialmente nesse livro? Não esquece o microfone, Rosa. Sempre esqueço. Até tem a dedicatória, mas assim, isso que a Mary falou, assim, bate forte, assim, sabe? Porque eu sou de uma família matriarcal, né? As mulheres da minha família, todas elas são muito fortes. Minhas avós ficaram viúvas muito cedo, com um monte de filho muito cedo para criar. Minha mãe ficou viúva cedo, com um monte de filho para criar. E eu fiquei sozinha cedo com meus filhos, minha irmã também, a outra irmã também, as sobrinhas também. Então, a minha família toda tem uma presença feminina muito forte.
Então, isso é uma coisa muito marcante para mim. Eu acho que muito da minha poesia é um reflexo daquilo que me ensinou a minha avó paterna, Rosa, e que, inclusive, eu menciono várias vezes. Eu menciono muito essa minha avó. Tudo que eu tenho de amor, de conhecimento do amor verdadeiro, do amor que não pede nada em troca, que é todo dádiva, que é todo compreensão, que é todo um abraço muito grande, forte, é da minha avó, dessa minha avó Rosa, e eu tenho o nome dela. Então, é uma coisa assim, eu acho que a minha poesia, ela tem muito disso, dessa mulher, né? Essa mulher que fala, que levanta de manhã e diz, não, eu vou passar mais um dia hoje, eu vou fazer acontecer mais um dia. Amanhã é outro dia, hoje eu vou fazer acontecer, né? E, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo meu avô, que era poeta, marido da Rosa, ele morreu cedo. Ele era português, ele veio de Portugal muito jovem, e ele escrevia poemas numa pétala de rosa, com um alfinete. Escrevia poemas para minha avó. Pegava as pétalas de rosa e escrevia uma trova. E ela guardava dentro de um caderno. Então, assim, eu já dediquei livros para o meu avô, já dediquei para minha avó, já dediquei para o meu pai. E, assim, sempre eu dedico a pessoas da minha história, da minha família, minha avó, meu pai, minha mãe, pessoas que fazem parte da minha trajetória e que são a minha referência, né? Então é isso. Desculpa, eu preciso complementar a minha resposta. Complemente. Porque, assim, daí no momento em que eu estava fazendo isso, eu soube, assim, de algumas histórias também de pessoas que estavam atravessando situações difíceis de câncer, de reincidência de câncer, de cânceres diferentes. E aí foi assim, na conversa até com a Elciana, assim, poxa, né, dedicar para mulheres que têm fome de vida, porque eu conheço algumas que a gente teria tudo para desistir e não desiste. Então é uma fome de vida muito grande que realmente faz a gente passar por esses percalços e conseguir prolongar aquilo que aparentemente não teria uma longevidade, e a gente vai levando, né? vai esticando esse pedaço. Nós somos o absurdo. A coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Não é? Sim, o que mais, Andréia? Agora a Oceana vai ler um poema, né? Porque depois de toda essa... Eu fiquei até impactada, né? O poema tira a gente desse impacto e nos leva para outro. Isso. Antes de ler um poema, eu peço desculpa para Rosa, tá, Rosa? Porque, primeiro, ó, beijão, saudade de você. Também. Tá? Eu não ia estar aqui, porque eu assumi um outro compromisso do meu jeitinho. Eu falei, eu preciso ir lá ver as meninas. Tchau. E daí eu consegui pegar vocês aqui ainda, que bom. E, então eu não tinha nada preparado do seu livro, mas vou ficar devendo essa, você briga comigo depois. Eu vou cobrar. Tá bom? Vou cobrar. E o da Meire eu tenho, gente, porque assim, recebi o maior presente, que foi ajudar a parir esse livro, sabe? Esse e-book. E foi mesmo um presente, deixo aqui meu depoimento, tá, Meire? Cissa, assim, você é uma pariteira, Cissa. Você ajuda a parir lindo todos demais, eles. assim, todo o processo. Chorei lendo os teus poemas, porque são fortes e são lindos. E fazem a gente refletir, né, nessa condição nossa de ser mulher, com tudo isso que a gente tem, né, às vezes acontecem algumas situações que a gente não pode controlar e a gente tem que arrumar força de onde não tem, como você tem feito e mostra nas suas palavras. E gente, eu só lendo mesmo, eu acho que quem não teve oportunidade ainda, por favor, leia o livro dela, tá?
assim, é uma injeção de ânimo para nós mulheres, que não importa a situação da vida que a gente esteja passando, a gente encontra forças e consegue vencer. É isso. Não vou falar de coisa triste. Eu achei um poema bem bonitinho aqui que eu vou ler. Tá bom? Bom, o amor é um criptograma. O amor pode ser voo e também uma prisão, com promessas de libertação. Sonhos acalentados, delírios acorrentados, alimentam o entretenimento. As bolsas das cartomantes e as conversas no balcão. O amor é um criptograma. Do seio materno à primeira cama. Lindo. Lindo. Muito lindo, muito obrigada. A Iociana foi de uma paciência comigo, porque eu vou e volto com as coisas, e isso e aquilo, eu não sou metódica, eu sou muito fluida, assim, então aí foi, depois não é mais isso, é isso aqui, e ela teve uma paciência enorme, me deu muita força, começo a ficar insegura na hora de publicar, não sei se publico, e fico assim, com medo disso, com medo daquilo, me deu uma força muito grande também, nesse segundo momento. A Andréa já havia feito isso antes, lá, me incentivando a escrever. E então eu estou muito contente, assim, eu estava com muito medo de fazer, mas eu gostei muito, estou bem feliz, assim, bem feliz com a experiência, assim. Muito obrigada a todos vocês aí. Quer ler mais um poema? A Rosana quer ler um poema? Pode ler. Ativa o microfone, só, por favor. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu sou a Rosana, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Conheço a Andréa Gavita já há um tempinho, né, pela internet. E faço um trabalho chamado Quarta Poética. Gostaria muito de ter essas autoras na live. A live agora está acontecendo de 15 em 15 dias. Aí, se vocês quiserem participar da live Quarta Poética no Instagram, @contos-mentirosos1967, estão todos convidados, viu? Vou mandar depois um recadinho. Gostei muito do trabalho de vocês, e a Andréa me mandou aqui o parto. O parto. Havia na espessura da noite um jarro parindo o rio. E o rio havia tragado todas as lonjuras, as horas, o tempo que pilotava um remo. Havia na tristeza do amanhecer uma muralha de hibiscos e albatrozes, descobridores de peixes cegos que contam histórias de sereias. Havia o transbordo em busca do delta, a alma que comia as próprias raízes, pássaros desbotados picando as margens. Famintos, a água e o tempo numa cópula, que fervia antes do sexo no nascedouro, onde florescem as primeiras gotas, o inaugural instante que fermenta o vinho. Poema de Rosa Maria Mano, do e-book O Lume e a Fábula. Adorei a interferência do pau de chuva, lindo. Tem o pau de chuva, tem aqui umas Adorei. coisas, tem umas bobagens aqui que eu uso para dar som aos poemas. Adorei. Disponha, gente. Depois eu vou ver se eu consigo entrar em contato para a gente pode ver. Eu me lembrei das aventuras dos anos 70. Que bom. Ai, que delícia, com esse pau de chuva maravilhoso. Pois obrigada. Um objeto que acaba fazendo, acho que é o mesmo processo que a gente passa quando está escrevendo, essa coisa de coisas que rememoram, né, que trazem à tona, como diz o seu poema aqui,
nessa parte aqui, peraí que eu vou achar. A alma que comia as próprias raízes, pássaros desbotados picando as margens, famintos, a água e o tempo numa cópula que fervia antes do sexo no nascedouro, onde florescem as primeiras gotas. Há um nascedouro, né, dentro do poeta que está sempre florescendo as primeiras gotas. Na verdade, vem em gotas e a coisa vai crescendo. E aí, como você falou, alguém aí falou que não mexe nas poesias. Eu já tenho a mania de mexer. Eu mexo até achar que está num ponto que dali não passa mais. Mas eu conheço alguns autores que também não mexem. Eles pegam esse nascedouro e deixam ele vir, digamos assim, virgem, né? Do jeito que veio, e ele se manifesta. Muito, muito bom, muito, muito lindo. Parabéns. Obrigada. Quiser mandar mais, André, pode mandar. A gente vai lendo. Gostando da música. Então, a gente tá quase no finalzinho já, né? Se alguém quiser ler o último poema aí de saideira, nossa, que incrível, né? Eu acho que foi bem providencial que a Rosana André lesse esse poema da Rosa Maria Mano, foi fiquei até arrepiada, assim, que foi tudo ligou, assim. Alguém quer finalizar com um poema para nossa saideira aí, gente? Porque a gente... A Marli. A Marli, por favor, dá a saideira, então, aí, Marli. Eu tenho um poema dela do Manuscritos de Areia. Vizinhos do tempo. Linda! Somos vizinhos do tempo, eu e tu. Peregrinos de luas e invernos, rastros nas calçadas, pedras dos cais das invenções. Perdidos não somos, sabedores do que choramos no outro. Segredo meu no teu alforje, segredo teu no meu degote. Habitantes do que nos falta, cicerones das tempestades que teimam em guardar destinos. Sou eu, tua caminheira, és meu andarilho, ladeio dos jardins de pele nua, cada palmo de mim que atravessas. Vizinhos do tempo, Rosa Maria Mano. Obrigada. Bravo. Bravo. Eu falei para todos, o Chacoalhinho. Eu falei para todos que quando eu estava no final, que a gente ia ter que encerrar a sala, que a conversa fluía, que no começo fica todo mundo assim, né? Eu não consegui nem começar, né? Mas tudo bem, mas os poemas lidos foram maravilhosos, sempre acontece alguma coisa mágica e misteriosa aqui, né, nesses encontros que a gente está tendo a oportunidade de fazer com o apoio da Francine, que consegue gravar as nossas salas, né? Então, lembrando que todo mês a gente está fazendo isso, e em março terá o 37º encontro, se não for o lançamento dos futuros e-books, ou dos que já foram publicados, a gente sempre está aberta a receber uma autora para falar. A Rosana Andréa está convidada aí para colocar o chacoalhinho aí em todos os nossos outros... Obrigada. Obrigada. Bonito. Eu vou tentar acompanhar os e-books. Dá tempo de ler mais um? Dá tempo de ler mais um poema, Andréia? Dá, Francine. Chefa, dá. Chefa, dá? Então, eu vou ler esse poema para... Desculpe. Como é o seu nome que leu o meu poema, O Parto Tão Lindo, que eu não lembro, não conhecia você? É a Rosana. Rosana Andréa. Rosana Andréa. Rosana Andréa. Eu vou ler para você esse aqui, tá? Obrigada. Também é do Lume a Fábula. O Confronto. O contorno dos olhos escurece com a prece da idade e dos sinais. A maresia sob os seios, raspas de pele entre lençóis antigos, remoendo ossos, fertilizando fossos, a boca comprimida pela raiz, creio nos cimos, no toque da luz quando me toca, creio nos voos quando crio asas. Não visito os vivos, fantasmagórica e absurda, quisera ser a flor e seu perfume, sem jamais saber da coloração
nem de seu tempo. Despir o amor e saltar pela janela, encontramento dos cumes. Esquecer o pensamento, o abraço, o tosco da palavra depois que cai da boca. Seria isso falar poesia? Estar imensa é mergulhar no poente de sal, sem pensar em nada. Revisitar a angústia em si mesma. Revelar diante do espelho o desejo de ninar os anjos, feito humanos fossem, à espera de humana morte. Nossa, maravilhoso. Obrigada. Obrigada, tá? Nossa, muito lindo. Eu que agradeço. Parabéns. Sensacional. Eu que agradeço. Tem muito a ver com o meu estado atual. Adivinhou. Gente, quanta coisa bonita, né? Eu agradeço a presença de todas, né? E vamos aí, em março, estamos aqui novamente. E encerramos agora com essa bela dedicatória, né? As cariocas se encontraram, não, a paulista, que é carioca, encontrou a carioca. É brincadeira, Rosa, eu sempre te provoco. É que quando eu falo que você é carioca, é que você é muito querida, então você tem aquele jeito, assim, dos cariocas, e não adianta, e para mim... Gente, essa coisa, eu adoro os paulistas, gente, só tem gente boa. Sim. Tudo que boa na gente. Sim, Tudo que boa na gente. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela presença de todas. E amanhã... Adorei participar também. Obrigada, Amém. Rosa. Obrigada, Rosimeire, pela disponibilidade. Eu que agradeço, Andréia. Obrigada, Tiana, por ter furado lá com os outros e vindo aqui para o nosso encontro, né? Não vou contar nada para ninguém, mas amanhã vai estar disponível. A conversa vai estar disponível lá no Letra de Mulher, que é o nosso canal do YouTube, né? Sigam lá. Falar igual as blogueiras, sigam lá, se inscrevam, deixa o joinha, e no canal da Francine, que é o Senhora Literatura, e terminamos por aqui mandando um abração e um beijo para todas vocês. Muito obrigada pela presença, sempre muito importante para a gente nesses momentos atuais. Tchau. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigada a vocês aí. Vocês fizeram toda a diferença para mim. Eu tinha até